Boa noite, meus irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Mas, mais uma vez, é um prazer enorme estarmos começando o ano e o primeiro dia de palestra no nosso centro, Caminhando para Jesus. São 70 anos de muita luz, do pão espiritual. Nós que completamos 70 anos em junho do ano passado, ainda estamos em comemoração e vamos comemorar bastante. Aos nossos irmãos também que estão conectados nesse momento na internet, onde nós facilitamos também a esse convívio espiritual. E para harmonizar nossos trabalhos iniciais, vamos pedir à nossa irmã Tereza para fazer a prece de iniciação dos trabalhos. Pedimos aos nossos irmãos assistenciais dessa casa para que, em nome de Deus, nos ajudem para que tudo transcorra na paz, na harmonia, que bênçãos e fluidos de cura sejam derramados sobre todos nós, para que todos se sintam bem acolhidos, bem harmonizados, consigam absorver os ensinamentos aqui proferidos na palestra e saiam daqui melhores do que entraram. Que a equipe espiritual nos assista, nos acolha e que todos fiquem bem à vontade, prestando bem atenção às palavras, porque a doutrina ela é muito esclarecedora e tira nossas dúvidas. E dessa forma, passo a palavra ao irmão que está dirigindo para que dê por iniciados os trabalhos na noite de hoje. Assim seja. Bem, nessa noite nós teremos como tema influenciações espirituais, que será proferida por nosso irmão Calixto, e esperamos que todas as mensagens possam tocar alguma parte da nossa necessidade nesse momento. Boa palestra, doutor. Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos depois do adeus ano velho, feliz ano novo, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nós estamos iniciando mais uma etapa, digamos assim. Na realidade, isso é muito relativo, esse fatiamento do tempo. As pessoas mais inteligentes dizem que o tempo não existe, que nós vivemos só o passado e o presente, o futuro já estamos vivendo. É para quem é cientista. O fato é que, olhando assim de uma forma mais tranquila, percebe que não existe esse fatiamento para dizer que daqui para lá é para se dar as costas e para aqui para frente é coisa nova. O tempo é uma continuação. Mas o que acontece é que o nível de criaturas encarnadas aqui na Terra requer esse fatiamento, digamos assim. Vamos imaginar se não existisse nada, fosse uma coisa contínua, não houvesse essa contagem do ano. Como é que as pessoas iriam encarar? Claro que iriam se acostumar, né? Então, faz parte da necessidade. Na realidade, é um momento onde as pessoas se abastecem da coisa mais, da gasolina mais potente que existe a cada fim de ano, que é a esperança. Então, a cada ano as pessoas renovam seus planos, suas ideias, enfim, dá uma nova força, como se fosse um novo dia.
E o momento da passagem, se a gente fosse bem mais inteligente, seria um momento de silêncio, né? Meia-noite seria um momento de grande silêncio. Mas quem é que fica em silêncio? Nós, 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, ninguém fica em silêncio. Então, nesse momento que a gente devia estar em silêncio, é explosão. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pronto. 15 minutos de fogos e gritaria, porque virou uma tradição. Mas o fato é que a gente reconhece que há necessidade de renovar essas esperanças para alguns, e para muitos, aliás, porque ali são sonhos que são realmente colocados, e evidentemente muitos se realizam, não é? Bom, voltando ao nosso palestra de hoje, esse tema, influenciações espirituais, ele é muito manjado, né? Quase toda palestra se fala em influenciações espirituais, às vezes qualquer assunto se coloca. Mas nós vamos fazer uma abordagem assim, só sobre ela, de maneira simples, é uma conversa, não é uma palestra, que eu não sei fazer palestra, de modo que, pelo que nós conhecemos, a primeira criatura que, pelo menos em tese, né, que exerceu essa influência foi a cobra, né? Claro que, olhando pela parte da Bíblia, a cobra mandou um WhatsApp para Eva, dizendo que, olha, você não sabe o que está perdendo. E Eva mandou outro, experimentou e passou o WhatsApp para Adão, e Adão caiu na esparrela. Então, ali, simbolicamente, tem uma influência, né? A Eva foi influenciada pela cobra. É possível que a cobra falasse, né? É outra história, e por aí vai. Então, na realidade, no nosso dia a dia, todos nós temos a capacidade de influenciar e de sermos influenciados por qualquer criatura, em qualquer idade, em qualquer lugar, pelas atitudes que se vê, pelos que se faz, pelos exemplos que dão. Enfim, às vezes uma coisa simples serve de exemplo a uma pessoa que está ali. Enfim, nós somos influenciados. Então, a primeira influência que nós recebemos é a do lar. A criança, quando nasce, tem os pais como orientadores que vão passando para eles as noções, evidentemente, do que é bom, do que é ruim. E aí a criança vai recebendo aquela educação, mas deixa ser influência dos pais. Quando o bichinho chega a uma certa idade, ele vai para a escola. Aí começa o quê? Receber a influência do mundo. E aí, muitas vezes, vem um conflito. Muitas vezes, o que ele aprendeu em casa, chegar na rua, é muito diferente. E aí, muitas vezes, já começam os conflitos. Você dá uma educação na direção norte, e o menino chega da escola, ou sei lá de onde for, querendo ir para o sul. E aí a vida vai continuando, e aí você vai depois estudar, trabalhar. Onde você for, você vai ter a influência e vai também ser o influenciador. Hoje nem tanto, mas já teve uma época que o computador, através daqueles jogos, aquelas coisas, de sites que até para adultos e pessoas idosas eram proibidos, as crianças já tinham acesso. Aquilo ali é uma influência, muitas das vezes, negativa. E os pais ficam sem condições de proibir, porque
O menino na escola, o Joãozinho faz, Mariazinha faz, e eles não fizer, fica por fora. Então, essa influência vai recebendo, e aí cabe a cada um, evidentemente, quem é espírita sabe que a capacidade do espírito, a sua evolução, a bagagem espiritual, faz com que naturalmente ele aceite ou rejeite coisas que recebe via influência. Atualmente, a gente tem uma coisa que virou moda. Até o nome eu me recuso a pronunciar porque aparece em inglês, misturado português com inglês. É a figura do influenciador e da influenciadora. Quem hoje é influenciador e influenciadora virou celebridade. A coisa é muito séria. Do nada, evidentemente que eles têm um certo carisma, sabe estar no lugar certo na hora certa. Mas o fato é que essas pessoas, pelo que a gente vê aí, 100 mil seguidores é coisinha. É 500 mil, 600 mil, não sei quantos milhões, influenciando pessoas diariamente, que são seguidores. Não é assim, não é um exemplo que deu, não é foi da televisão e disse isso, não. As pessoas ficam seguindo. Se o influenciador disser assim, coma feijão, eles vão comer. E se disser como outra coisa? É possível que tenha alguém que coma. Então essas pessoas viraram celebridades, jovens ainda. O conhecimento, se você pegar o cérebro para lançar assim, alguns são quase ocos. Agora tem o carisma e sabe falar a linguagem dos, principalmente daquele que não tem muito discernimento, e termina criando em torno de si uma rede de influenciados que lhe dão um lucro espetacular. E poucas pessoas sabem disso. Por quê? Na medida que ele vai influenciando, vai formando aquele rebanho, digamos assim, que é uma palavra muito em moda, tem gente que observa o perfil de quem acessa aquelas pessoas e daqui a pouco está aquela criatura que não só influencia, está disfarçadamente fazendo propaganda disso, daquilo, e o dinheiro entrando. Um dia desse eu vi uma jovem que com 19 anos não tinha nada. Isso foi o ano passado. Estava com 20 anos comemorando o primeiro R$1 milhão. Não tinha sequer... Estava cursando a faculdade. Nem emprego tinha. Olha, se comemorou o primeiro R$1 milhão, vai vir o segundo, o terceiro e o quarto R$1 milhão. Fruto dessa atividade de influenciar. A gente vê hoje pessoas aí que tem nada a ver, nunca entrou numa escola de economia, dando sugestões sobre financeiro, serviço financeira. Aí a gente sabe hoje que, claro, que nem ninguém é obrigado a saber, mas Bolsa de Valores hoje virou um cassino. Tem muita gente, pouca gente ganhando muito e muita gente perdendo pouco. Então, qual é a jogada desses poucos? É saber o que vai acontecer daqui a 2 dias. Então, sabendo do que vai acontecer, informações privilegiadas, ou causando notícias que tem pessoas que têm a capacidade de espalhar notícias para o Brasil inteiro em 5 minutos, eles sabem o que vão fazer. Se compra ou se vende. Meses atrás teve um grupinho aí que ganhou 15 milhões em 2 minutos. Fez uma operação sobre uma notícia, fez uma operação que deu 15 milhões. E ninguém fez nada. Então, vamos ver um exemplo. Um influenciador tem lá não sei quantos milhões de pessoas,
Aí, evidentemente, que ele não age sozinho. Aí diz, olha, eu sou uma pessoa que invisto na Bolsa. Eu compro ações, digamos, do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que é uma empresa forte, uma empresa sólida, uma empresa que cuida da ecologia, se preocupa com a ecologia, que tem futuro. Eu pego meus investimentos e coloco em ações do Caminhando para Jesus. Aí o que é que vai acontecer? Com o passar dos dias, as ações do Caminhando para Jesus vão para as alturas. Todo mundo vai comprar ações do Caminhando para Jesus. Menos quem disse que as ações eram o melhor negócio do mundo. Quando chegar no pico, aí é a hora dele. É assim que funciona. E aí, com o passar dos dias, as ações atingiram aquele pico, vão ficar por ali, ou descendo. A pessoa que fez isso, o grupo fez, ganhar lá um bom dinheiro, e os coitados vão ficar depois aí, não vai vender, porque comprou na alta. Ou seja, um monte de gente perdeu 100, 150, 200 reais e nem está percebendo. No entanto, é assim que se formam milhões e milhões e milhões. E tem muita gente aí como influenciador, mexendo, orientando as pessoas a investir em bolsa de valores, que é um negócio de alto risco. Além de outras coisas que não pertencem à nossa alçada. Mas o nosso tema não é nem aí, a gente falou mais de pessoas, de influenciações de pessoas físicas, que são também espíritos, né? Mas influenciações espirituais, nós sabemos que desde que existe gente que se fala da interferência de seres invisíveis na nossa vida. E é evidente, o rapaz chamado Satanás é o mais acusado de fazer isso, de fazer aquilo, de não sei o quê, de estar em todo canto. E tem segmento religioso que ele não pode faltar, porque é ele que dá o sustentáculo no quesito medo, que tem entidades que preferem que as pessoas continuem com medo, porque o medo é uma forma de investimento para alguns segmentos religiosos. Mas quem está no espiritismo sabe que essas influências não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com... São criaturas que estão do outro lado da vida, que influenciam a nossa vida, a vida de todos nós. Então tem um capítulo no Livro dos Espíritos quase inteiro sobre esse assunto. Uma das perguntas é, a 456, se eu não me engano, a pergunta de Kardec: se os espíritos veem o que a gente faz? A gente aprendeu na vida popular que mato tem olho e parede tem ouvido. É uma verdade, porque nada que a gente possa fazer ficou em segredo. Fisicamente ninguém viu, mas espiritualmente viram. Não quer dizer que daqui a pouco ele vai sair, porque estão em outra dimensão. Mas a quantidade de espírito que tem entre nós, dita por Emmanuel, André Luiz e outros que estão na espiritualidade, é uma multidão entre 4 e 8 vezes mais a população encarnada aqui no planeta Terra, que beira os 8 bilhões. Se você multiplicar 8 vezes 4, dá 32. Se multiplicar vezes 8, dá 56. Puxa, uma família de 40 a 50 bilhões de pessoas. 8 bilhões em corpos físicos e os demais em corpos sutis na espiritualidade. Evidentemente não tem 8 bilhões nem 10 bilhões de pessoas olhando para uma só pessoa. Eles estão pulverizados. Então ninguém está só.
ou aqui, ou na praia, ou no deserto, ou dentro da mata, sempre tem alguém da dimensão espiritual que pode ver. Então a resposta é que sim, eles veem, e dependendo do que a pessoa está fazendo, se interessam ou não por aquilo que a pessoa está fazendo. Aí Kardec fez uma outra pergunta, essa mais séria. Se os espíritos têm a capacidade de perceber o nosso pensamento. E a resposta foi sim. Ou seja, a gente aqui não tem capacidade disso, né? De saber o que é que cada um está pensando. Mas se a gente pensar, o espírito de qualquer relativa evolução, ou pouca evolução, ele percebe os nossos pensamentos. E já pensou se a gente tivesse essa condição de perceber o que os outros estão pensando? Vamos imaginar que é muito babado, né? Vamos imaginar que uma pessoa viesse fazer a palestra aqui. 5 para as 8, se sentasse aqui, começasse a meditar, aí, e tivesse a condição de ler o pensamento. Aí olhasse para a direita, aí visse alguém que estivesse pensando assim: detesta a palestra desse rapaz. Como é que ele ia se sentir? Olhava para o outro lado, alguém: meu Deus, é hoje, logo hoje que eu não dormi, que eu estou sem sono. Enfim, ele iria ficar desconcertado. Lá para as tantas, já fazendo a palestra, olhava assim, dava um exemplo, aí alguém pensava, e ele ia perceber: falar é fácil, quero ver é fazer. Ele ia se desestruturar. Lá para as tantas, ele citava o evangelho: não devemos ler o evangelho. Aí olhava assim, alguém diria mentalmente: estou enjoada de ler o evangelho. Enfim, ele iria ficar desconcertado de uma maneira que não teria condições de... Ele iria se perder. Então, nós não temos essa condição de perceber o pensamento dos outros, porque seria uma coisa terrível a convivência. A pessoa, você conversando com uma pessoa, e a pessoa: isso é que falsidade. Enfim, imagine que se todos tivessem, aí isso aqui iria virar uma grande confusão. Na realidade, tem pessoas que têm essa capacidade, mas são raridades. Não é a maioria. Tem muito pouco exemplo do tipo Chico Xavier e pessoas comparadas a ele, mas outras pessoas não têm. Pode ter uma certa vidência, uma dupla vista que possa perceber se a pessoa está doente, se está passando por alguma situação, mas não lê a mente da pessoa. Chico Xavier tinha. Por sinal, uma pessoa daqui recebeu uma lição de Chico, para não esquecer nunca. Tem uma menina na federação que ela faz umas excursões, e quando o Chico era velho, ela fazia muitas excursões para o pessoal conhecer Chico. Aí, uma certa vez, um rapaz que trabalhava aqui foi para a excursão e levou a filha. Aí, quando chegou lá, ele foi logo ser um dos primeiros, né, conheceu o Chico, tal e tal. Aí voltou para conversar com os amigos. E lá para as tantas, chega a filha chorando. Foi que, ó, filha, foi que bateu em você? Não, pai, depois eu conto. Ele: conte, minha filha, foi que. Aí vai ficando bravo. Não, pai, foi Chico. Chico? Não, depois eu lhe conto. Aí o que aconteceu? A jovem foi para a fila falar com o Chico. Só que antes dela chegar no Chico, ela foi logo observando Chico. Aí mentalmente ela começou a pensar: meu Deus, Chico tem um jeito assim de
e homossexual. Será que ele é homossexual? Na mente, só na mente, né? E foi passando, chegou a vez dela. Aí Chico falou com ela, agradeceu a visita, que ele sabia que era uma excursão, e pôs a mão na cabecinha dela e tal, desejou bom retorno. E quando foi no final, ele estava sentado, fez assim para ela baixar a cabeça. Aí ele educadamente chegou ao ouvido dela e disse assim: olhe, quanto à sua preocupação, fique tranquila. Nessa existência, eu vim sem necessidades sexuais, tanto masculina quanto feminina. Pois a bichinha saiu chorando e acho que ainda hoje chora, porque não é para se esquecer jamais de uma cena dessa. E o pai? O pai ficou, pelo contrário, ele passou a ser mais admirador do Chico, que mostrou que Chico não é uma pessoa qualquer. É uma capacidade que ele tem de ler o pensamento. Ele foi muito educado, chamou ao pé do ouvido e só ela ouviu, mas antes que ela tivesse dado uma etapa dele, que doeria menos. Então, são pessoas desse nível que teria capacidade de ler os pensamentos. Então, Kardec, lá na frente, perguntou mais uma vez se o que é que os espíritos pensavam de nós. Pergunta para derrubar mesmo. Aí Chico, depende de cada um, né? Cada um vai assimilar, administrar aquilo que está vendo, que está sentindo, de acordo com a evolução. Se for um espírito brincalhão, vai se aproveitar daquilo, lá na frente vai ser um obsessor. E se for um espírito relativamente evoluído, vai fazer com que a pessoa se endireite e tal. E aí vem a pergunta que é a principal desse conjunto de perguntas, que são 459, se os espíritos tinham influência sobre a nossa vida. E a resposta já ouviram 500 vezes. Sim, e mais do que a gente possa imaginar. Então, na realidade, nós somos uma família de 40 e tantos bilhões de criaturas que estamos nos comunicando dia e noite e dia, através do pensamento, que é a força mais potente que existe na face da Terra. Então, essas criaturas que morreram, que na realidade não morreram, elas estão vivas com outro corpo, não com corpo de carne. Elas pensam, elas agem, elas têm planos, enfim, são criaturas viventes. Apenas não estão mais no corpo físico. Então, chegando na espiritualidade, segundo o Chico, 3/4 daquelas criaturas que desencarnam ficam por aqui. Um quarto são pessoas que já têm uma certa consciência da vida, adquirem uma lucidez relativa na espiritualidade, não tem a necessidade de ficar por aqui preso ao passado, preso às pessoas, preso ao trabalho, às coisas, aos vícios, porque já tem um patamar de evolução relativamente razoável, que dá para, chegando lá, encontrando a parentela, vendo a maravilha do plano espiritual, o que se lhe mostra, evidentemente que ele não tem por que voltar a ficar junto daquele time preso ao planeta Terra. Mas a maioria desses 3/4 que Chico fala tem uma multidão que não sabe nem o que está acontecendo. Então, tem aqueles que estão mais ativos, estão em grupos, tem aqueles que têm assim, a capacidade de influenciar para o mal, e tem também
aqueles que têm a capacidade de influenciar para o bem. Então, é uma realidade, por sinal, é um dos princípios da doutrina espírita, um dos patamares é a comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual. Evidentemente que quando a gente pensa, a gente escuta falar que o princípio da comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, não pode imaginar que se limite somente às comunicações mediúnicas. Não. Essa comunicação é plena. Via ideias, via intuição, através de sonhos, através até de intermediários. De repente, uma criança, mamãe, ô papai, isso assim, assim, assim. Menino, de onde você saiu com essa? O quê? A espiritualidade pode, um espírito, através de uma criança, dar uma sugestão para ele soltar para os pais e vice-versa. Então, essa comunicação ela é plena e pode interferir de uma maneira muito grande a ponto de dominar as pessoas. Evidentemente, e domina aqueles que não têm conhecimento dessa realidade. Entre os espíritas, não se admite, por exemplo, qualquer acontecimento fora da normalidade. Então, isso aí é o plano do Satanás. Se admite para outros segmentos. E se ele for a sua igreja 30 vezes no mês, ele vai ouvir 300 vezes no mínimo falar do nome de Satanás. Tudo é Satanás. Mas uma pessoa que tem o conhecimento da doutrina espírita, Satanás é um espírito como nós, simplesmente simboliza aqueles que estão na espiritualidade no atraso moral. Nada mais do que isso. Então, essa influenciação, para quem não se vigia, ela é perigosa. Mas para quem se vigia, não é grande problema. E lá na frente desse conjunto de perguntas sobre influenciações, tem uma pergunta: o que fazer para se livrar dessas influenciações? E a receita é a mais simples possível, a prática do bem. E você pratica o bem com confiança em Deus. Aconteça o que acontecer. Evidentemente que, para que você tenha uma consciência plena e não fique tendo medo dos acontecimentos, tem que levar em conta também outro princípio, além do princípio da comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, a lei de causa e efeito. Então, nada acontece de graça ou por acaso, ou coincidências vãs, consequência de nossas vivências passadas. Então, nesse conjunto de pessoas que estão entre nós, se eles estão ligados às pessoas, ligados ao planeta Terra, é em virtude de sequelas do passado. E muitas delas de rixas, pendências, até de crimes cometidos. Então, nós podemos ter no próprio lar, no próprio ambiente de trabalho, ou como companhias espirituais, pessoas a quem ofendemos, a quem traímos, a quem enganamos, outros que nos traíram, que nos ofenderam, que nos prejudicaram. Só que uns veem tudo, os que estão do lado de lá. E nós aqui não vemos nada e aguentamos o que? As consequências. E aí vem, é sorte, é castigo de Deus, Deus quis, Deus não quis. Na realidade, é um fato real que ainda somente aqueles que estão na doutrina espírita, que têm conhecimento dessa grande realidade,
e que não deve se espantar com pequenos fenômenos, com coisas estranhas que acontecem, porque faz parte do nosso aprendizado. Então é aprender a viver e a conviver consciente de que não estamos sós. E dessa convivência é onde está o nascedouro, a grande matriz das obsessões. Através dessa convivência de bilhões de pessoas, alguns que estão do outro lado podem perceber a melhoria moral de muitos que lhe ofenderam no passado. Então, é uma forma de frear uma ação mais contundente, no sentido de se vingar e tal, porque a elevação moral, ela inibe. É como uma energia diferenciada que barra uma energia inferior. Então, digamos, duas pessoas que se digladiaram há 500 anos, e um ofendeu o outro, mais drasticamente. Mas esse que ofendeu evoluiu de forma bem ilegal, e 500 anos depois ele é outra criatura, semi-iluminada, digamos assim. Aí reencontra aquele com quem ele teve o desencontro. E se presencia, inclusive, nas salas de reuniões espíritas. A pessoa que foi ofendida vê aquele outro totalmente modificado. Quando vem para a sala é para entender por que aquela criatura mudou. Ele vai alegar que é falsidade, que está sendo mascarado, ele está se escondendo, porque ele se lembra daquela criatura de 500 anos atrás, do exemplo. Em 500 anos, a pessoa, um pode ter reencarnado 2 vezes, ter evoluído espiritualmente. E o outro pode ter ficado nas sombras durante 500 anos, não ter saído do lugar. Há pessoas que passam 1000 anos dormindo, outros passam 1000 anos vagando. É perda de tempo. Ficar na espiritualidade dormindo não evolui espiritualmente, não. O que evolui é voltar e aprender, voltar e espiar, voltar a reparar, voltar e ser provado. Isso aí, a criatura cresce espiritualmente. Mas sair daqui derrubado, passar 10 anos na espiritualidade assim, vagando, não evolui coisa nenhuma. Pode refletir, pode querer entender o que está acontecendo, mas o tempo está correndo. Então, muitas pessoas que se deparam com antigos obsessores podem ficar desarmados só pela mudança que a pessoa apresenta. E outros não. E aí começam os processos de obsessões que muitas vezes levam várias e várias encarnações. E quem está no plano espiritual, no papel de obsessor, ele não quer que aqueles que evoluíram fiquem lá em cima. Aí vem a inveja, o ciúme, o despeito. Então, olha, se eu sou um fracassado, quanto mais fracassados ao meu redor, para mim é motivo de alegria. Eu tenho a desculpa de que não sou somente eu sou fracassado. A, B, C também. Então, dessa convivência, dessa série de interferências que a gente tem com os nossos que não devem ser irmãos, é que nascem as pequenas, médias e grandes obsessões. E quando você é obsidiado, que não tem a coragem, ou não tem o conhecimento do caminho a seguir para evoluir espiritualmente, você não vai evoluir espiritualmente. Então o processo é tão complexo que
existem organizações, falanges, legiões, com propósitos de obsidiar grupos, de obsidiar pessoas individuais, aquelas que estão subindo demais, através de quê? Das brechas morais que eles encontram. Há segmentos que têm pessoas atrasadas moralmente, espiritualmente, mas inteligentes a ponto de bolar ideias, planos, para que as pessoas fracassem, com o simples propósito: olha, eu não posso evoluir, não vamos deixar que ninguém, vamos ficar todo mundo no mesmo patamar. E aí entra também no mesmo programa instituições, igrejas, centros espíritas. Centros espíritas têm até livros. São os mais visados. Por quê? Porque centros espíritas falam o que os outros não falam. Da verdade do plano espiritual. Como o espiritismo não tem nada escondido, não tem nada de mistério, pode ter ignorância. Em outras religiões, Deus que, aí é mistério, isso aí só Deus sabe. Só. Então, quando você tem uma religião que escancara o plano espiritual, não tem interesse para eles, até porque muitos deles dependem dos nossos vícios, dos nossos hábitos, dos nossos costumes, inclusive de aberrações sexuais, drogas, álcool, de toda espécie. E os centros espíritas, mostrando a realidade da consequência de causa e efeito, mostra os malefícios dos vícios, dos maus costumes, e dá a receita para que você se livre dessas criaturas. E tem criaturas do plano espiritual que não podem se desfazer dos vícios que tinham quando em terra. É um processo lento. Se uma criatura está obsidiando alguém que fuma, e se a pessoa deixar de fumar, ele fica de desespero, porque ele precisa daquilo ali. Então, uma das preocupações das falanges que atacam o centro espírita é a moralização que os centros dão a essas pessoas que são fornecedores de vícios dos mais diversas cidades que os abastecem. E aí, o que é que eles fazem? Vão quebrar o centro? Não. Começam a analisar, manda a gente estudar aquele centro, aquela instituição, ver onde é que pode atacar. Aí vai para onde? Para frente do centro? Não. Vai se meter nos trabalhos, analisar os trabalhadores, um a um, quem tem brechas morais, quem tem vida dupla, dentro do centro é uma coisa, fora é outra. E aí, o primeiro passo é o quê? Desestabilizar tarefas. Se tem uma tarefa que está sendo muito boa, analisa cada um. Olha, tem um ali que ele é o cara, aí vai investir nele. Se tem um grupo onde estão mais para brincadeira do que para seriedade, ali, vamos fazer morada ali, vamos investir ele daquele grupo, aquele grupo ali não é sério, vamos começar por ali. E aí vale tudo. A vida pessoal da pessoa, as condições de cada um. Aí vem o ciúme, aquele que é orgulhoso, aquele que é vaidoso, aquele que é presunçoso, aquele que acha que tem gente que pensa que sabe tudo, né? E aí, aquele que pensa que sabe tudo, vão colocar nele aqui ideia de que realmente ele sabe tudo. E depois, não só você sabe tudo, só você sabe. E o cara vai inchando, né?
inchando, vai se apavorando. Aí daqui a pouco fica uma criatura dentro do grupo já um pouco assim, peituda, né? E os demais vão sentindo, ó, fulano só quer ser beijo, fulano só quer... Qual a finalidade? Investir naquela criatura ou nas criaturas que são assim, para que aquela tarefa rache. Uma tarefa rachando, é possível que outra também rache, porque em casa a gente sabe que poucos fazem somente uma coisa. A maioria de quem trabalha em casa faz 5, 6 atividades. E de repente, quando uma pessoa deixa um centro, ele desmantela não só uma tarefa, mas 2, 3, 4. Então eles vão trabalhando para que aquela instituição, mesmo que lentamente, eles não têm pressa, se dissolva, se acabe. Tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Conta a história de uma falange que eles se especializaram em destruir casas espíritas. E o esquema é esse. Simples. Partir não para quebrar a instituição, mas para as pessoas. E aí tem um episódio nesse livro que um dos foi doutrinado. E aí ia deixar o grupo. Aí pegaram o camarada e foram dar uma lição dele pesada. Aí no desespero ele reclamou: mas não é possível, vocês não reconhecem nada. Eu já destruí 23 casas espíritas, vocês não levam isso em conta. Pessoal, que know-how, né? Que currículo. Ele tinha, juntamente com ele, destruído 23 casas espíritas. Ele estava se valendo desse argumento para ser poupado. Então, a preocupação com essas entidades que obsidiam, elas se direcionam para as pessoas individualmente e para as instituições espírita, e também para pessoas importantes que dão exemplo de vida, exemplo de fé. Quantas difamações não foram jogadas em cima de Madre Teresa de Calcutá? Farsante, ladra, um monte. Por quê? Aquilo ali é coisa de seres humanos? Não. Coisa do plano espiritual, que lançam aquelas pessoas passíveis de fazer, de agir assim, incentivam para que elas façam, denigram aquelas pessoas. Então tem pessoas de outros segmentos que são gratuitamente denegridas, desmoralizadas, ação de interferência de criaturas do plano espiritual, com a finalidade de quê? De não alavancar o progresso, porque no fundo, elas nem têm noção da eternidade delas mesmas, porque senão não fariam isso. E por mais que eles façam, por mais que obsidiem, por mais que planejem, vai chegar um dia que a espiritualidade vai arrastá-los para interferir. Mas como eles não têm esse conhecimento, acham que aquela situação é permanente, aí age para agir nas mentes da pessoa. Então, com relação a como se livrar, é um pensamento puro. Pensamento em Deus, a confiança, a fé, as intempéries da vida, a gente tem que encarar com naturalidade, procurar discernir o que é ação humana, o que é ação dos espíritos, não como uma necessidade, não está causando, isso é espírito, não.
No silêncio, na calma, você percebe se um contratempo tem a mão da espiritualidade amiga ou não. E por falar em espiritualidade amiga, é o contrapeso. Da mesma forma que tem esses bilhões de criaturas influenciando a humanidade para o erro, para o mau caminho, para o vício, para o mal, tem também aquelas, se não bilhões também, nos influenciando para o bem. Só que eles não podem fazer o que é da nossa alçada. Eles podem orientar, podem intuir. Da mesma forma que um pai tem um filho drogado e ele não pode fazer tudo, porque o danado tem a liberdade de agir por si próprio. O que é que um pai pode fazer para um danado de 25 anos que deseja se drogar? O pai dá conselho todo dia, todo dia, todo dia. Mas tem aquele limite. O cara de 25 anos tem a liberdade de fazer o que quiser. O pai não vai amarrá-lo. Da mesma forma, a pleiade de espíritos que estão a serviço do bem, eles nos influenciam mentalmente, em sonho, através de coincidências, mas cabe a nós seguir ou não, ficar no erro, no vício da droga, ou sei lá onde for, ou não. Se não, como é que vamos responder pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso? Então, uma coisa é certa. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não goste, não pode, não vai existir um planeta como este, livre de influências espirituais. Isso é uma realidade. Basta ver que não só as criaturas se comunicam, mas tudo. Do mineral à angelitude, tudo se comunica. E por que seres humanos? Somente porque um está numa dimensão, o outro está na outra, haveria esse privilégio de não. Aqui ninguém passa para lá e daqui ninguém passa para cá. Como muitos gostariam que fosse, e muitos acham que é assim, e muitos pregam que é assim. Vocês já ouviram, quem morreu não volta para dizer, né? Por aí vai. É ignorância ao quadrado. Então, nós temos que, através do suporte que a doutrina espírita nos dá, aprender a conviver com as... esqueci o nome. Com as influências, assim como vivemos com as diferenças. Essas influências são pessoas que estão no patamar diferente do nosso, mas que o nosso modelo nós temos, Jesus, que brilhe a nossa luz. Seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Então, através da fé, através da confiança em Deus e em si, nós vamos vivendo, consciente de que amanhã poderemos estar do outro lado e ser também um obsessor. Isso é uma realidade que a gente, às vezes, balança. Meu Deus, eu sou um obsessor? Jamais. Mas quem de nós não guarda raiva de ninguém? Quem de nós pode dizer, eu não tenho inimigos, eu não tenho do que me queixar? Pode até não ter, mas de repente no final da vida tem um entrevero com uma pessoa e vai para o plano espiritual com desejo de vingança. Esse desejo
já caracteriza a vontade de, na primeira oportunidade, querer a justiça. É uma forma de obsessão. Então, o coração puro, a confiança em Deus, como disse, a fé no futuro, principalmente. Então, nós estamos aí bem servidos com a orientação que a doutrina espírita nos dá, principalmente em revelar. Difícil era antigamente. Difícil para quem está em todas as religiões, que não entendem o que, de fato, acontece com essas situações que são oriundas de interferências do plano espiritual. Mas os espíritas não. Os espíritas sabem. O que falta é, evidentemente, olhar mais para si e pôr em prática aquilo que a doutrina nos ensina, que é exatamente o ensinamento de Jesus. Não tem segredo nenhum. Não tem nada diferente do que Jesus nos ensinou. Então, com essa confiança, não há por que ter medo de escuro, tenho que dormir com a luz acesa, não vou no cemitério porque tenho medo de espírito, a pessoa morreu, nada disso. Devemos encarar com naturalidade. Ninguém morre. A morte é a vida num corpo sem ser de carne. Nada mais. É a verdadeira vida. Só que, para desfrutar da verdadeira vida, é preciso que brilhe a luz. E a maioria dos que estão ainda desencarnando chegam lá na sombra. E aí, evidentemente, tem mais credenciais para obsessão do que para aproveitar aquele período de reflexão, de paz, de poder, aquele momento ser um momento onde ele possa planejar o seu futuro olhando para cima e não olhando para baixo. Então, quem quiser melhorar os conhecimentos, Livro dos Espíritos tem um capítulo sobre interferências. É muito bom de ler para que a gente possa compreender melhor essa convivência mútua entre nós e os nossos irmãos desencarnados, que não só se foram, como estão vindo a cada dia. Então, cada um de nós que hoje for para lá faz parte desse time. Mas não deixa de ser nossos irmãos, filhos do mesmo pai, todos mergulhados nessa psicosfera que muitas vezes se torna difícil de estruturar. Mas cada um de nós tem condições de ir levando, repito, com a fé em si, com a fé em Deus, que nós vamos levando e evoluindo para a luz. Muita paz para todos. Obrigado, Calixto. Realmente é gratificante a gente escutar uma palestra com essa natureza. Eu lembro quando criança, a gente já era influenciado e a proteção que a nossa mãe, nossos pais, nossos avós diziam meu filho, quem anda com porco, farelo come, né? Cuidado com os amigos, e a gente não tinha noção do tamanho dessa influência. E hoje, bem esclarecido, numa apresentação tão didática, tão fácil de entendimento por seu Calixto, mostra quantas portas nós temos de influência hoje. Mostra também que sabemos que um dos melhores remédios que a gente tem para diminuir as influências negativas é quando a gente faz uma campanha do quilo, que a gente está na rua fazendo o nosso trabalho, né?
E isso nos afasta, como diz nosso colega trabalhador, Paulo, né? Durante a campanha do quilo a gente consegue se desvencilhar do vício, né? Mas é isso, meus irmãos, a nossa primeira palestra de 2022, é um prazer ter vocês todos aqui. Esperamos que cada vez mais a confiança, né? O protocolo que nós estamos seguindo é este, de um afastamento, mas aos poucos, emanado por Jesus, a gente vai conseguir caminhar de uma forma mais tranquila. Bom, nesse momento vamos harmonizar para fazer a nossa prece de encerramento. Elevamos os pensamentos a Jesus, meu irmão, nesse momento de muita glória. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, cumprindo a nossa missão que foi incumbida de continuarmos a nossa evolução espiritual. Jesus amado, ilumina nossos irmãos que estão nesse momento concentrados para aplicar os passes aos nossos irmãos que estão aqui para acompanhar os trabalhos. Ilumina também, Senhor, todos os irmãos carentes que encontram nos sinais, nos semáforos, pedindo por algum auxílio. E nos dá, Senhor, a oportunidade de ter mais uma vez um encontro maravilhoso como esse, entre muitas, tanta divina bondade.